Pessoal, então, mais uma aula. A gente vai analisar hoje o movimento balístico que a gente já determinou na aula passada, que são dois movimentos independentes, né? Um em x, que não muda a sua velocidade, e outro em y, que vai percorrer um movimento uniformemente variado, né? Com uma aceleração para baixo. Então, junção de várias coisas que a gente já estudou, mas a gente vai começar vendo aqui, ó. Se a gente sabe que o movimento horizontal que o projétil faz, né, ao ser lançado no movimento balístico, ele percorre um movimento retilíneo e uniforme, a equação do movimento vai ser essa daqui, ó. O deslocamento é igual à velocidade inicial, né, a componente x da velocidade inicial vezes o tempo. Então essa vai ser a descrição do deslocamento em x, deslocamento horizontal. Lembrando que essa componente, ela é a projeção em x da velocidade inicial, ou seja, a gente pega a velocidade inicial, V0, e faz o cosseno do ângulo de lançamento, né? E a gente vai ter essa aqui, ó, eu até escrevi aqui, essa é a equação que vai descrever o movimento, o deslocamento horizontal. Por outro lado, o deslocamento vertical, ele já tem uma componente de aceleração vertical para baixo. Então, a equação do y, né, da variação do deslocamento em y, ele vai considerar a velocidade inicial em y, que tem o seno do ângulo de lançamento aqui, e aí menos 1 meio de gt ao quadrado. Esse menos é porque a aceleração da gravidade é sempre para baixo e a gente considera o eixo y positivo para cima, né? É uma questão de referencial. E aí a gente vai ter essa aqui, é a equação que descreve o movimento, né, o deslocamento em y, né? E aí a gente pode ver que os dois movimentos, né, vertical e horizontal, eles acontecem simultaneamente. Por exemplo, esse exemplo aqui, ó, de um cara fazendo uma manobra de skate, ele acontece, isso só é possível por causa desse desacoplamento. Então, olha só, o skatista ele está andando, então ele tem um movimento, né? Ele tem um movimento, e quando ele pula, o movimento de skate permanece constante e o movimento dele só altera a sua componente vertical. A horizontal permanece a mesma e é por isso que é possível você pular e cair em cima do skate. É a mesma coisa quando você pula, você está andando de ônibus e você pula. Se você pular andando de ônibus, você vai cair com os teus pés no mesmo ponto, na mesma posição do ônibus. Mas se alguém está olhando de fora, está olhando uma pessoa dentro do ônibus, ela pula e ela não cai na mesma posição, apesar de que em relação ao ônibus é a mesma posição. Nas próximas aulas a gente vai ver essa questão do movimento relativo, né? Mas o fato é que essa separação dos movimentos, a gente pode ver que o movimento do skatista, né, ele só muda a sua componente vertical, a horizontal fica a mesma e é por isso que ele encontra o skate embaixo dos pés quando pula, né? Desculpa. Então, além disso, a gente, como o movimento vertical ele é uniformemente variado, ele não tem só a equação horária do movimento, né? Ele tem a equação horária da velocidade e aqui a equação de Torricelli. Se a gente olhar a horária da velocidade, ela é a velocidade em y, é a velocidade inicial em y, que é a projeção, né? Então o V0 seno de θ0, menos gt, porque é uma aceleração negativa para baixo, com o valor de 9,8 aqui. E a Torricelli, a gente vai ter as componentes, o V, a componente V, né? O vertical, a componente y do vetor velocidade. Ao quadrado é igual a velocidade y inicial ao quadrado, daí menos 2g, ou seja, menos é da aceleração, né, do sentido, que é negativo, g é o módulo da aceleração, e aí aqui a gente tem o deslocamento y menos y0. Isso daqui é a equação de Torricelli, quando a gente coloca essa velocidade inicial dada pela projeção da velocidade de lançamento e do ângulo de lançamento aqui. E é bom lembrar que essas equações aqui nos possibilitam ver qual é o ponto máximo da trajetória, porque o ponto máximo da trajetória é quando esse v aqui é igual a zero, ou esse v aqui é igual a zero. Então, na primeira equação, quando esse cara aqui é igual a zero, a gente consegue, por exemplo, determinar qual é o tempo que ele levou para chegar no ponto máximo.
quando a gente pega essa outra equação aqui de Torricelli, se a gente vê quando a velocidade é igual a zero, a gente pode determinar qual a altura máxima do lançamento. Então, ó, tempo para chegar no ponto máximo e altura máxima do lançamento. São duas possibilidades de se calcular utilizando essas equações do movimento uniformemente variado para a componente y, né? O movimento vertical. Agora, olha só essa equação aqui, ó. Essa equação é a equação da trajetória. É a equação que descreve como a posição y varia com a posição x. É meio complicada, pode parecer, mas vamos ver como a gente chega nessa equação da trajetória. A gente vai ter que juntar as duas equações, é por isso que eu já deixei aqui no quadro, ó. A equação horária da posição em x e a equação horária da posição em y. Então a gente vai pegar, ó, primeiro considerando que as posições são zero, né? Só por via de simplificação, porque senão ia aparecer os termos x0 e y0 ali, fica um pouquinho mais complicado. Mas só por simplificação a gente vai considerar eles partindo da origem do sistema de referencial. E aí a gente vai pegar, e essa primeira equação aqui eu vou chamar de 1, e essa aqui eu vou chamar de 2. Da primeira equação, então, ó, da equação 1, a gente vai isolar o t, considerando esse x igual a zero. A gente vai ter que o t, né, ele vai ser dado por x dividido, esse cara aqui, ó, que está entre parênteses, vai passar dividindo o x. Vai ficar v0 cosseno de θ zero. Então a gente tem o t em função de x aqui. E agora a gente pode colocar esse t nessa segunda equação. Então a gente vai colocar essa equação aqui na segunda equação. E aí a gente vai ter que o y vai ficar como? O y0 é zero. A gente vai ter, ó, v0 seno de θ zero. No lugar do t a gente coloca x dividido por v0 cosseno de θ zero. Notem que esses v0s vão se eliminar e a gente fica com seno sobre o cosseno, que é a nossa tangente. E aí o segundo termo a gente tem menos 1/2, e aqui a gente tem g, que é a gravidade, né? E aqui a gente vai pôr o t ao quadrado. A gente vai ter o x ao quadrado e no denominador a gente vai ter v0 cosseno de θ zero ao quadrado. Então, olha só, simplesmente notando, né, que a tangente do ângulo θ zero é igual ao seno de θ zero dividido pelo cosseno de θ zero. Então, a gente vai ter o y igual a tangente de θ zero, porque a gente pega esse seno sobre o cosseno e vê que é a tangente. E a gente tem x. E aí a gente tem menos 1. Eu vou fazer diferente, ó. Vou escrever um pouquinho diferente. Eu vou colocar g dividido por 2 v0 cosseno de θ zero ao quadrado. E aí eu vou colocar o x ao quadrado aqui. Porque a gente vai olhar para essa equação, que é aquela que está aqui, ó. A gente vai olhar para essa equação, eu coloquei o x aqui no lado, para mostrar que o y, ele é uma coisa do tipo ax mais bx ao quadrado. Né? E isso é uma parábola. Né? Então, veja, a trajetória, o y em relação ao x, ele tem a forma de uma parábola. E o sinal negativo, ele mostra que é uma parábola para baixo. Olha só. Aqui. Lá no primeiro slide. Não. Opa, perdi. Aqui, ó. Ele vê que é uma parábola para baixo, né? Então aqui, ó, a gente tem essa equação. Deixa eu voltar aqui. Essa é a equação da trajetória, que vai indicar que a trajetória tem uma forma de uma parábola, conforme o y varia conforme o x, né, respeitando uma equação de uma parábola. Tá? Então, dado o ângulo de lançamento e dado, né, a velocidade inicial, a gente tem como descrever matematicamente qual é todos os pontos da trajetória
que esse objeto vai, né, esse projétil vai descrever, por todos os pontos y onde ele vai passar, né? Então, outra equação interessante de se deduzir é a equação do alcance horizontal, né? Então, a gente vai definir o alcance horizontal como sendo a diferença entre a posição e a posição inicial, em x, né? O alcance horizontal. Isso quando ele sai de uma altura e volta para a mesma altura. Esse é o alcance, ó. Ele sai de uma altura e volta para a mesma altura. Esse deslocamento aqui é o alcance para uma mesma altura. Isso só vale se o y, se eles estiverem no mesmo nível, né? Se a colisão, o final do movimento e o ponto de lançamento estiverem no mesmo nível. Aí a gente pode chegar nessa equação aqui. Nessa equação aqui, que eu vou deduzir com vocês. Então a gente já fez essa dedução. Agora vocês vão me acompanhar na segunda conta. Assim. Então, olha só. Aqui, ó, a gente pode pegar a partir do x menos x0, que é igual ao v0 cosseno de θ0 t, e aqui no lugar do x menos x0, a gente vai chamar isso aqui de r, que é o nosso alcance. E depois a gente tem o y menos y0 igual a v0 seno de θ0 t menos 1/2 de gt ao quadrado. A gente vai apagar esse cara aqui e vai considerar que ele voltou para o mesmo y, que é a mesma altura do lançamento. Então a gente pode determinar o alcance. Então, para isso a gente vai pegar essa primeira equação aqui e essa aqui eu vou chamar de equação 2. Na primeira equação eu vou isolar o t. Então, da equação 1, a gente tem que o t é igual a r sobre v0 cosseno de θ0. Bem parecido com como a gente fez antes, só que agora, em vez de a gente ter a posição x, a gente tem o alcance r. E aí a gente vai colocar essa equação aqui, ó, na 2. Então eu vou colocar, no lugar do t, eu vou colocar r sobre v0 cosseno de θ0. Então a gente vai ter 0 igual, a gente vai ter v0 seno de θ0, e aí a gente vai pôr r dividido por v0 cosseno de θ0. Eu não precisava escrever esses parênteses aqui. Assim. Pô, meu quadro tá querendo se mexer. Paradinho aí, rapaz. Então, agora, no outro termo, a gente vai ter aqui, ó, menos 1/2 de g, e aqui a gente vai pôr o t ao quadrado. Então, a gente vai pôr o r ao quadrado, e a gente vai pôr, aqui embaixo, o v0 cosseno de θ0 ao quadrado. Então, olha só, eu vou pegar esse termo aqui que está negativo e vou passar positivo para o outro lado. Esse v0 eu corto com esse v0 e a gente vai poder multiplicar tudo por cosseno de θ aqui, ó. Nós vamos primeiro passar esse termo para lá. Vai ficar r ao quadrado. Aqui a gente vai ter g sobre 2. Aí a gente tem sobre 2 v0 ao quadrado. Ó, 2. Vou fazer assim, vai ficar mais bonitinho. Aqui, ó. Quem que está multiplicando o r ao quadrado? É o g. Aqui a gente tem 2v0 ao quadrado cosseno de θ0 ao quadrado. Né? Então é esse termo aqui. Só passei para o outro lado com sinal positivo. E aí eu vou ter igual ao seno de θ0
Eu vou ter R aqui, dividido por cosseno de θ0. Então, olha só, tem dois R's que satisfazem essa equação. Um deles é o R igual a zero. Quando R é igual a zero, ele satisfaz essa equação. Então, ou seja, quando R é igual a zero, o Y é igual ao Y0. Ele saiu da posição de lançamento. Mas esse R não nos interessa. A gente quer saber o outro R. A gente pode dividir os dois termos por R. Eu posso cortar esse cara por esse. Dividir tudo por R. E eu posso multiplicar tudo por cosseno ao quadrado de θ. Então, eu vou passar tudo isso aqui, ó, lá para o outro lado multiplicando e esse G dividindo. Então, a gente vai ficar assim, ó. Nesse lado aqui vai ficar só o R. Aqui nesse lado de cá vai ficar 2V0 ao quadrado dividido por G. A gente vai ter o seno de θ0. E aqui esse cosseno ele está ao quadrado, né? Então é cosseno vezes cosseno. A gente pode pegar, já escrever só um cosseno aqui, né? Então essa é uma das formas. Não sei se deu para acompanhar a ideia aqui, ó. Esse cosseno ao quadrado passa para o outro lado. E o quadrado corta com o denominador. E a gente fica com seno de θ, cosseno de θ. Só que daí a gente pode lembrar que 2 seno de θ, cosseno de θ, ó, 2 seno de θ, cosseno de θ é igual ao seno de 2θ. Essa é uma identidade trigonométrica. Então a gente pode substituir, né? Tira esse 2 seno de θ, cosseno de θ, e aí a gente vai ficar com V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ, ó. V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ. Então a gente pode ver nessa equação aqui, ó, V0 ao quadrado sobre G, seno de 2θ, que o seno, o maior valor que ele pode ter, né, o máximo valor é sempre 1. Então ele nunca vai passar de 1. Então o seno, o máximo alcance vai ser quando o seno de 2θ for igual a 1. Então, para que o seno de 2θ seja igual a 1, lembra que o seno de 90 é igual a 1. Então, o θ tem que ser 45, porque o seno de 90 é igual a 1. Então, o ângulo de lançamento para o alcance máximo, ele tem que ser 45 graus. Se ele for menor do que 45, ele tem um alcance. Se ele for maior do que 45, ele pode chegar no mesmo ponto, né? Agora, se o ângulo é 45, ele tem o máximo alcance sim. Deu para acompanhar a ideia? Depois a gente vai ver um problema que ele demonstra um pouco esse exemplo. Mas basicamente é isso daqui, ó. Vou falar mais uma vez. Vou apagar essa partezinha aqui. É assim, ó. Então, a gente pode ter vários ângulos de lançamento. A gente pode ter um alcance máximo que vai ser atingido com um ângulo de 45 graus. Agora, se a gente tiver um ângulo menor, a gente vai ter um alcance aqui. Se a gente tiver um ângulo maior, a gente pode chegar no mesmo ponto, mas nunca vamos passar desse aqui que é o alcance máximo, que é obtido, né? Que ele é dado por V0 ao quadrado sobre G. Esse é o alcance máximo, a equação do alcance máximo de um lançamento. E acontece quando a gente lança com um ângulo de 45 graus. Claro que aqui a gente está desprezando o efeito do ar. Mas, no caso de desprezar o efeito do ar, a gente tem o alcance máximo com 45 graus. No caso do efeito do ar, o que ele faz é criar uma resistência ao movimento. Então, um alcance, por exemplo, esse 2 aqui, é o alcance que um lançamento com um ângulo de 60 graus teria sem a interferência do ar. E o 1 é o alcance que ele tem de fato. Então, o alcance é reduzido, porque o ar ele se opõe ao movimento. Então, não vão valer as mesmas equações
que a gente estava vendo, considerando que a velocidade x não se altera, né? Porque ele vai ter uma resistência, então vai alterar, e a y também tem mais um efeito de resistência. Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes nessa descrição do movimento, só vamos olhar aqui, ó, um experimento com duas bolas de beisebol, uma feita no ar e outra no vácuo, né? A gente teria, essa daqui seria o alcance teórico no vácuo, que ele teria, né, com um ângulo de 60 graus e uma velocidade de lançamento de 44,7 metros por segundo, o alcance teórico seria 177 metros. O alcance real foi, né, no caso do experimento, 98,5 metros, então bem menor, né? A altura máxima, teoricamente, seria 76,8 metros, mas com a resistência do ar foi 53 metros. O tempo total de percurso, ele ficaria no ar mais tempo, porque é uma trajetória maior, 7,9 segundos. Só que ele acabou ficando 6,6 segundos. Então, o efeito do ar faz com que esse movimento não aconteça como o previsto teoricamente. Tá? Então, sempre tem que descompensar esse efeito do ar. Tá? Então, um teste, né? O teste 4, esse que a gente está acostumado a testar o nosso conhecimento, ele fala de uma bola de beisebol que ela é rebatida na direção do campo do jogo, né? Durante o percurso, ignorando o efeito do ar, o que acontece com a componente horizontal e vertical da velocidade, então a gente está ignorando o ar. Então, o que acontece com a componente horizontal da velocidade? Ela é constante, não tem efeito do ar, a velocidade em x é constante. Agora, como é que fica a componente vertical da velocidade? Ela inicialmente é positiva, ela vai reduzindo e até que ela chega no zero e depois ela é negativa e vai para baixo, né? Começa a ser aumentada para baixo. Depois, qual é a componente horizontal e vertical da aceleração durante a subida, durante a descida e durante o ponto mais alto? Então, olha só, quando a gente fala da velocidade, ela está diminuindo até chegar no zero, depois ela vira de direção e aumenta. A aceleração é sempre constante, sempre para baixo. Nunca muda, é sempre a mesma. Não importa se ela parou, a aceleração continua sendo g. Menos g, na verdade, né? Menos g. Então, mesmo que ela esteja no ponto mais alto ou que ela já comece a desacelerar, né, o movimento de queda, a aceleração é sempre a mesma. Agora a gente vai aplicar esse conhecimento olhando o caso de um projétil lançado de um avião. Tá? Esse exemplo é o seguinte: tem um náufrago e tem um avião que vai lançar um bote salva-vidas para esse náufrago. E ele quer acertar o mais próximo possível do náufrago. Então, olha só, ele vai ter uma linha divisada. Se ele largar exatamente quando está em cima, o que vai acontecer? A componente X do movimento do barco, ele permanece constante, então ele vai cair lá na frente. Então, não pode largar quando está em cima. Ele tem que largar antes. O detalhe aqui é que esse ângulo aqui, ó, tem um ângulo exato para que ele faça essa trajetória aqui. Será que a gente consegue determinar qual é esse ângulo φ? Qual é esse ângulo φ? Bom, então é esse que o problema vai pedir. O problema ele diz o seguinte, ó, na figura, um avião de salvamento ele voa a 55 metros por segundo, o equivalente a 198 km por hora, e ele a uma altura de 500 metros, rumo a um ponto que está diretamente acima de uma vítima de naufrágio. E ele quer deixar cair a balsa, né? A balsa de ar, né? A pergunta é, qual deve ser o ângulo φ da linha divisada, né, para que a vítima, do piloto para a vítima, no instante em que ele deixa cair a balsa. Será que a gente consegue fazer essa conta? Então, a gente vai ter que analisar essa balsa, né, esse projétil, como
como sendo um projétil, né? A gente vai ter que analisar a balsa como sendo um projétil. Então vamos apagar aqui tudo. Então, ó, depois de liberada, ela vai fazer um lançamento de um projétil. O movimento horizontal permanece constante. O movimento vertical começa a ser acelerado em direção ao chão. Então, a gente não precisa levar em consideração essa curvatura da trajetória aqui, ó. A gente só precisa analisar essa queda, qual é a altura H aqui e qual é o alcance. Então, a gente quer saber qual é o ΔX aqui. Então, a gente tem que o x menos x0, ele é igual a velocidade Vx0, V0, né, x, e vezes o tempo. Porque aqui a gente vai calcular qual é esse deslocamento. Então, olha só, essa velocidade aqui, ó, é exatamente a velocidade do avião, que é os 55 metros por segundo. Então, esse valor aqui a gente tem, porque ele não tinha componente vertical, só horizontal, só 55 metros. Então, a balsa ela vai permanecer fazendo 55 metros por segundo. Então, ela vai cair exatamente junto com o movimento do avião. A gente pode analisar o movimento do avião, ó, daqui até aqui, né? A questão é quanto tempo que ele tem de queda livre, sendo que a altura dele é 500 metros. Essa que é a questão, ó. O y menos y0 é igual a v0y, né? Menos o meio de gt ao quadrado. Esse cara aqui, isso aqui é 500. E esse daqui é o alcance que a gente quer calcular. Desculpa. Eu vou considerar que o y0 é igual a 0 e o x0 é igual a 0, tá? O nosso v0y também é igual a 0, porque ele não tem componente vertical. E o nosso v0x, ele é igual a 55 metros por segundo. Ah, o nosso g é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É importante a gente não usar menos 9,8, porque o menos já está aqui na fórmula, né? Então a gente vai inverter as coisas. O y é 500 metros, que é a altura. Então a gente vai pôr aqui, ó, o x a gente não sabe. Mas a gente tem 55 vezes t. E o y é 500. Esse cara aqui é 0. Então esse daqui vai a 0. E aqui a gente tem menos aliás, o final é menos 500 e o delta y não é 500, né? Não, o y ele é menos 500 e a gente pode considerar o eixo y começando aqui no 0, né? Então ele parte do 0 e esse cara aqui é menos 500. Menos 500, agora sim. Então, a gente tem menos 9,8 dividido por 2 vezes t. Então, olha só, daqui a gente, ao quadrado, daqui a gente consegue o tempo, né? Porque a gente vai isolar o tempo aqui. E a gente consegue colocar o tempo de queda aqui. E a gente vê qual o deslocamento em x para esse tempo que satisfaz essa queda aqui. Esse daqui é o movimento de queda, esse daqui é o alcance horizontal. Então a gente vai passar lá, fica 1000 e divide por 9,8. Eu já tenho essa conta feita aqui. A gente quer achar o φ, né? E o φ, eu esqueci de falar, que ela é o arco cuja tangente é x sobre y. Né? Se a gente for olhar o desenho, então a gente tem o deslocamento em x, e aqui o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical dá aquele φ. A gente pode olhar. A gente pode olhar aqui, ó, o x é o seno e o h é o cosseno. Então a projeção oposta, o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, a gente tem a tangente. Então a tangente do φ
é igual ao cateto oposto, que é o x, dividido pelo cateto adjacente. Então, o φ é o arco cuja tangente é x sobre h. O h, a gente sabe que é esse 500 aqui, a altura é 500, né? E o x a gente obtém resolvendo esse sistema de duas equações aqui. Certo? Então, a gente pode... Opa, errei aqui, letra A. Aqui, ó. Isso. Então, a gente... Ó, aqui foi exatamente feita a mesma coisa, com mais detalhes. A gente resolve esse cara aqui, ó, e acha o tempo igual a 10,1 segundos. E aí, com o tempo de 10,1 segundos, a gente vai colocar aqui em cima, né, nessa outra equação. E aí, a gente vai conseguir o x igual a 555,5 metros. E aí, o nosso φ vai ser o arco cuja tangente é 555,5 metros dividido por 500 metros. E aí, fazendo essa conta na calculadora, a gente vai obter 48 graus. E aí a gente pode analisar. Faz sentido ser 48 graus? Lembra que o arco tangente da calculadora sempre fica entre menos 90 e mais 90. Então, se a gente obteve 48 graus, ele está entre menos 90 e mais 90, né? Ele poderia ser 48 mais 180. Né? Mas aí a gente vê que passaria do... Aqui está adequado 48 graus, né? Senão ficaria o outro ângulo até lá em cima. Ficaria até lá em cima, assim. Então aqui está certo o ângulo 48 graus. Então você tem um ângulo divisado lá no fundo, e aí conforme o avião está chegando, o ângulo está diminuindo. A hora que chegou em 48 graus, né, é a hora de lançar, porque a balsa vai chegar, vai fazer essa trajetória e vai chegar lá no onde deve chegar, lá no alvo, certo? Então aqui a resposta é 48 graus. A segunda questão, a letra B, diz assim, ó, no momento em que a balsa atinge a água, qual é a velocidade V? Né? O vetor velocidade V em termos dos vetores unitários, né? E na notação ângulo, módulo ângulo. Então como é que fica a velocidade V aqui embaixo? Ó? Essa velocidade V aqui. Primeiro a gente vai ter que olhar que as componentes horizontal e vertical são independentes. A componente Vx não muda. Então a gente só precisa determinar a Vy. A componente Vy, a gente pode usar uma equação, uma das equações horárias, aliás, uma das equações para velocidade. Pode ser a equação horária, Vy igual a Vy0 menos GT. Ou ainda a gente poderia usar o Vy ao quadrado igual a Vy0 ao quadrado, que é zero, né? Isso aqui é zero. Os dois é zero. Menos 2G y menos y0, que é a altura. Então, tanto faz, a gente deve achar o mesmo valor, né? Porque agora a gente tem o tempo, que é 10,1 segundos, que a gente obteve. Antes a gente só tinha... Se a gente não tivesse calculado o tempo, a gente usaria Torricelli. Mas como a gente já calculou o tempo, a gente pode usar simplesmente o produto de 10,1 por 9,8. Né? Então a gente tem, ó, menos 9,8 vezes 10,1 dá menos 99. Tá? Aqui eu coloquei que é igual a zero, porque é o seno de zero, o ângulo de lançamento é zero, né? Então é zero. Então a componente y é menos 99 metros por segundo. E a componente, essa aqui é a componente y. E a componente x não muda. É o 55 metros por segundo. Veja que ele é negativo em y e positivo em x. Ele tem uma forma mais ou menos assim. Nesse quarto quadrante aqui. Que
é coerente com o que a gente espera, ó. Deve ter esse ângulo θ aqui. A gente ainda pode determinar qual é o módulo, fazendo o quadrado das componentes, somados e tirados a raiz. E a gente também pode determinar o ângulo θ, assim, ó. Então a gente tem o módulo e o ângulo a gente pode determinar fazendo assim, ó. Só que agora a gente vai ter, ó, então aqui a gente tem o vetor velocidade, né? E o ângulo θ, a gente vai considerar as componentes do vetor velocidade. É o arco tangente do Vx sobre Vy, sempre. Né? Então, Vx sobre Vy. Aqui, a gente calcula esse ângulo de menos 60,9 graus. A gente pode ver que se não der um ângulo negativo, significa que ele está nos dando aquele outro ângulo lá, ó, esse aqui para cima. Mas a gente sabe que não é para aquele no segundo quadrante, a gente sabe que é aqui no quarto quadrante. Por isso que tem que ser menos 60,9 graus. Então, notem que também o ângulo, ele sempre vai dar um ângulo entre menos 90 e mais 90. Né? Se a gente, obviamente, sabe que o problema não pode ser um ângulo entre menos 90 e mais 90, a gente vai pegar o resultado e somar 180 graus. Mas aqui não é o caso. Beleza? A gente tem ainda mais um problema para resolver com o lançamento de projéteis. Tá? Essa é uma aula, é um tema mais longo, a gente tem vários aspectos, né? É bem mais interessante de se estudar, então a aula fica um pouquinho mais longa. Mas vamos lá que a gente vai ver que é bem interessante esse problema também. Esse segundo problema corrobora com o que eu estava falando sobre ter dois ângulos para um mesmo alcance, tá? Que é o caso de um tiro de canhão contra um navio pirata. Então imagina assim, ó, a figura mostra um navio pirata que está a 560 metros de um forte que protege a entrada de um porto. E aí um canhão, ele é um canhão de defesa situado no nível do mar. Ele dispara balas de canhão com uma velocidade inicial de 82 metros por segundo. E o ângulo é um ajuste do canhão, né? Depende, a gente pode ajustar, né? A gente quer acertar um navio que ele está a um alcance de 560 metros. Então notem que agora a gente vai ter que usar aquelas equações de alcance que a gente definiu. Não sei se vocês lembram, mas ela era... eu acho que eu esqueci. 2 V0 ao quadrado sobre G. Não, tiro 2. A gente vai usar V0 ao quadrado sobre G, seno de 2 θ0. Então a gente vai ter essa relação para o alcance. Aí a letra A é o seguinte, ó, com qual ângulo em relação ao horizontal as balas devem ser disparadas para atingir o navio? Então aqui no desenho anterior já estavam as respostas, né? 27 e 63. A questão é, como é que a gente chega nessa resposta? Então a ideia-chave é a gente calcular o alcance, né? A gente vai ver que uma bala disparada pelo canhão pode ser analisada como um projétil. A gente precisa de uma relação entre o ângulo de lançamento e o deslocamento horizontal. Aqui, ó, ângulo de lançamento, deslocamento horizontal. Gravidade a gente sabe, a velocidade de lançamento a gente sabe, que é uma característica do canhão. Como o canhão e o navio estão na mesma altura, o deslocamento horizontal é igual ao alcance. Por isso que a gente vai usar essa fórmula aqui, porque eles estão na mesma altura. Se não estivessem, a gente teria que fazer outras relações. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Usando essa relação, isolando o θ. Como é que a gente isola o θ aqui, ó? Primeiro a gente passa o G multiplicando e o V0 ao quadrado dividindo. A gente fica com o seno de 2 θ0 vai ser igual a R vezes G sobre V0 ao quadrado. Aí a gente tira o arco-seno. Então esse ângulo aqui, ó, é o ângulo cujo seno é isso. Então 2 θ0, e a gente vai pegar aqui, ó, o arco-seno
de RG sobre V0 ao quadrado. Vocês veem que é isso que está sendo aqui, ó, feito. Ó. Tem o G, tem o R e aqui tem o V0 ao quadrado. E aqui a gente tira o arco seno. Só que fazendo isso daqui, a gente encontra o valor de 2θ. Só que pra gente... Então a gente tem, ó, na verdade a gente tem que 2θ é igual ao arco seno de 0,816, né? Só que se a gente pega o arco seno de 816, ele é igual a 54,7 graus. Isso que é obtido na calculadora. E a gente sabe que para ter esse seno, para ter esse arco seno, existem dois ângulos. Existe o 54,7 e existe o 180 menos 54,7, que é o 125,3. Então a gente tem dois ângulos possíveis, dois ângulos que dão o mesmo valor de seno. Então a gente vai olhar, ó. A gente pode ter o 54,7, que está mais ou menos por aqui, e a gente vai ter o outro ângulo mais ou menos por aqui, ó. Que eles têm o mesmo valor de seno. Né? Então a gente tem aqui o 54,7 e a gente tem o 125,3. Né? Esses dois ângulos. Ah, mas olha que esse ângulo aqui, ele está apontando na outra direção. Só que não é ele que é o ângulo de lançamento. Esses ângulos aqui, eles são equivalentes a 2 vezes o ângulo de lançamento. A 2θ. θ0. Então o θ0, ele tem que ser ou 54,7 dividido por 2, que é aproximadamente 27 graus, ou 125,3 dividido por 2, que é aproximadamente 63 graus. Então, se a gente colocar um ângulo de lançamento igual a 27 graus, a gente vai ter o alcance de 560 metros. Se a gente colocar o ângulo de lançamento de 63 graus, a gente vai ter o mesmo alcance, porque os dois, né, multiplicado, quando a gente pega 2 vezes esse ângulo, eles têm o mesmo seno, né? Então é uma conta que tem que fazer com cuidado, mas a gente percebe que são 2 ângulos que respondem. E a outra pergunta, olha só, então eu vou voltar aqui só para mostrar aquela figura que a gente tinha. Ó, tanto o 27 quanto o 63 tem o mesmo alcance. E isso porque esse seno aqui pode ter o valor, o seno de, o arco cujo seno é 0,816 pode ser tanto 54,7 quanto 125,3. Qualquer um dos dois ângulos vão dar o mesmo seno. Então, esses dois aqui dão a resposta. Agora, quando a gente quer ver o alcance máximo a gente sabe que é quando esse seno aqui é igual a 1. Né? Ou seja, quando o ângulo é 45 graus. Então, a gente vai fazer simplesmente essa conta aqui, ó. É quando o seno de 2θ é igual a 1, ou seja, o θ é 45 graus e o alcance máximo é V0 ao quadrado sobre G, que dá aproximadamente 690 metros. Isso significa que não adianta, nunca será possível lançar com essa velocidade que é o lançamento do canhão, né? A velocidade de lançamento do canhão, atingir uma distância maior do que 690 metros. Não importa o ângulo que você coloque. Se a gente coloca um ângulo, se a gente está com um ângulo de 27 e de 63, ambos alcançam a mesma trajetória. Mas se a gente for aumentando o 27 em direção ao 45
e diminuindo 63 em direção a 45, a gente vai aumentando a trajetória e chega no máximo, que os dois coincidem até no 45, né? Que é o máximo. Se a gente lança num ângulo maior que 63, o alcance diminui. Menor do que 27, ele diminui. Então, os dois coincidem no 45, quando tem o alcance máximo. Certo? Então, pessoal, essa aula foi um pouco mais longa, mais cansativa, mas bem mais interessante, porque a gente fez algumas deduções sobre esses movimentos, né? Sobre a trajetória, fizemos um movimento... obtivemos a equação da trajetória, obtivemos a equação do alcance e resolvemos dois problemas bem interessantes aqui. Para a próxima aula a gente vai ver, então, mudando, ainda é um movimento de duas dimensões, mas é um movimento circular uniforme, né? A gente já sabe de algumas relações, a gente vai fazer umas deduções em cima desse movimento e resolver alguns problemas. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, né, tem que se inscrever agora, ativa as notificações, já curte o vídeo para dar um apoio. Aqui, ó, meu Instagram é @ismaelfortuna. Eu coloco alguns outros conteúdos sobre física também, quando eu consigo, porque às vezes a aula me toma muito tempo, mas eu gosto de falar sobre curiosidade de física, principalmente astronomia, né? Então, segue lá no Instagram também. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês, um forte abraço e até a próxima aula.